Olá, amigos e amigas, espero que estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Valdir Ramos. Começando agora o terceiro vídeo do curso Expandindo a Consciência da Realidade. Hoje trataremos do tema Os 7 piores erros de quem quer expandir a consciência. Vivenciando, estudando e trilhando esse caminho da expansão da consciência, eu passei por muitas dificuldades, assim como qualquer um que escolhe buscar este caminho, já que não existe almoço grátis, né? Nós temos que nos dedicar ainda mais para um propósito tão grande quanto este. E aí eu percebi alguns padrões, alguns erros e resolvi trazer um vídeo aqui para vocês. Além desses erros que eu vivenciei, eu percebi também em alguns clientes alguns desses erros as quais eu irei mencionar aqui para vocês. Antes de começar o conteúdo do vídeo, eu queria fazer um esclarecimento aqui do propósito desse curso, que talvez ainda não tenha ficado muito claro lá pelo primeiro vídeo onde eu falei um pouco sobre o intento deste curso, né? O que eu quero trazer aqui para vocês é uma compreensão maior da realidade. Tem ainda muitas pessoas que estão iniciadas nessa percepção maior da realidade e tudo mais, só que as pessoas acabam ficando muito no superficial, ficando muito na área do poder do pensamento. E hoje eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu nem vou deixar pro final da aula, eu vou deixar logo claro aqui do começo, que talvez seja um tanto quanto hum, contraditória ao que se parece pelos vídeos que eu fiz até agora. O pensamento não tem poder. Tem muita gente que quer fazer com que a força superior que nos manifesta sirva a ela. Ou seja, as pessoas querem, falando de forma bem clara, que Deus sirva a essa pessoa, a esse indivíduo. Mas na verdade, para uma pessoa se tornar um co-criador, ela precisa servir a Deus. Quando ela se dispõe a servir a Deus, aí ela testemunha o desdobrar da consciência de Deus, dessa consciência que está conectada, que está alinhada com a vontade divina. Ela testemunha essas manifestações, porque ela se permitiu, porque ela entendeu que não é ela que manifesta. Os pensamentos eles são somente uma conexão entre a mente, ao material e ao espírito, certo? Ao manifesto e ao imanifesto. Então, como eu falei já anteriormente, aquilo que você mantém predominantemente na sua mente é aquilo que vai se manifestar. Porque ali você está trabalhando com o espírito. Mas não significa que o seu poder, que o seu pensamento tem o poder. Quando uma pessoa está vivenciando algo ruim, é justamente porque ela não reconhece que o pensamento não tem poder. Que ela não reconhece que o que manifesta é o divino que está nela. Porque senão ela não manifestaria nada, certo? Porque, como eu falei já no vídeo anterior, o vácuo quântico, que é essa energia, o mar primordial, ele permeia tudo o que existe. Essa onda, ela se individualiza e se torna cada um de nós, cada ser animado ou inanimado. Então é essa força superior que faz com que nós possamos, de certa forma, controlar aquilo que nós vivemos. Mas nenhum poder é dado àquele que pensa de forma egoísta. Porque imaginem só os problemas que seriam gerados se cada uma das pessoas tivesse a capacidade de gerar tudo aquilo que ela deseja. Então, com a situação atual que a humanidade está, ia ser um desastre. Ia ser um desastre total. O planeta acabaria muito rapidamente. Então, para isso, existe um controle. E se a pessoa quer realmente manifestar, ela precisa compreender essa realidade. E por isso que eu estou fazendo essa série aqui, para que as pessoas compreendam e saiam dessa ideia de pensamento de poder, né? Saiam dessa ideia de fazer pequenas manifestaçõezinhas. Ah, eu fiquei pensando muito em uma coisa e eu ganhei ela. Bom, você quer ficar somente nesse nível de manifestação, de manifestar ali uma roupa, um presente, tudo bem, continue na mesma. Agora, se você quer fazer igual os grandes mestres, né? Jesus, que curou milhares
Joe Goldsmith, que curou milhares de pessoas, como o Osho, que manifestou uma prosperidade incomensurável, manifestou 96 Rolls Royce, né? A questão é que ele não fez isso porque era uma vontade própria dele. Aquilo ali foi simplesmente testemunhar do que a consciência, que é consciente da sua divindade, a consciência que está conectada à vontade superior, pode fazer. É isso que pode fazer. Uma conexão superior com o Altíssimo é capaz de manifestar 96 carros de luxo, né? E fazer uma fazenda enorme e juntar milhares de pessoas, como ele fez lá nos Estados Unidos, né? Depois acabou sendo deportado. Ou como o Joe Goldsmith, que pela testemunhação, pelo testemunhar do desdobrar da consciência divina, foi para uma cidade onde ele não conhecia ninguém e começou a prosperar lá, de lá começou a curar várias e várias pessoas, depois viajou o mundo dando reuniões, dando palestras, como Jesus, que curou, que ressuscitou, que multiplicou o pão. Então, se você quer chegar num nível de consciência desse, é necessário entender que não é você que manifesta. Enquanto você se manter no nível de querer manifestar algo da sua vontade individual, vai ser muito difícil você manifestar coisas realmente grandes. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode afastar muita gente, porque não é muitas pessoas, não são muitas pessoas que estão dispostas a pagar o preço para isso. Mas é necessário falar, é necessário falar. Então, bom, acredito que seja apenas isso. Se tiverem alguma dúvida a respeito disso, pode comentar aqui ou me chamar lá no Instagram, que eu vou deixar na descrição. Já adiantando aqui, se inscreve no canal, tá? Deixa eu curtir aqui e vamos iniciar o vídeo, porque eu precisava, eu precisava falar isso porque é uma parte muito importante da manifestação. Eu, por exemplo, eu percebi totalmente a diferença quando eu vi que nós somos servidores de Deus, não que Deus nos serve. E aí quando eu resolvi fazer, trabalhar para esse propósito, né, para passar o conhecimento, para passar a verdade, para expandir a consciência das pessoas, foi aí que realmente as manifestações começaram de forma muito clara, assim. Eu via na minha frente o desdobrar dessa consciência elevada e da mente preenchida pela verdade, né, dessa verdade, de que nós devemos nos voltar para a vontade do Criador, né, que é servir ao todo, né, e não pensamentos egoístas. Então, esse flip chart aqui, por exemplo, eu dei o exemplo lá no outro vídeo, quando eu falei assim, eu vou gravar um curso para ajudar as pessoas a expandirem a consciência. E aí eu pensei, pô, seria muito legal seria muito didático ter um flip chart para que eu pudesse fazer esse curso, né, de forma mais interessante e tudo mais. E aí, de uma semana para outra, foi manifestado. Então, já deixando aqui meu depoimento, né, trabalhos apareceram com salário bem acima da média que as pessoas ganham normalmente. Então, assim, é só questão dessa compreensão. É algo que precisa ser trabalhado na consciência aos poucos, mas vale muito a pena, tá? Então, vamos lá. Para começar, então, o primeiro erro que eu separei aqui, né, que é mais cometido pelas pessoas, é o de achar que para expandir a consciência, né, o que expandir a consciência é ter poderes psíquicos. Quando eu falo de poderes psíquicos, estou falando de telepatia, telecinésia, clarividência, clareaudiência, intuição, etc. Não é necessário ter esses poderes para expandir a consciência e também não é representação da expansão da consciência ter poderes psíquicos, tá? Os poderes psíquicos, eles surgem de uma compreensão muito, muito, muito elevada, tá? Então, normalmente, eles vão se manifestar lá na frente quando a pessoa já está num grau de iluminação muito elevado. Um grau de iluminação muito elevado.
Algumas pessoas, que eu não sei lhes dizer o motivo correto, né, de forma clara, já vêm com esses poderes psíquicos quando nascem. Tá? Com certeza tem algum propósito superior. Eu, na minha concepção, imagino que essas pessoas venham porque elas precisam ajudar algo que está em torno delas, ou até mesmo para que elas possam compreender de forma mais rápida. Né? Porque se as pessoas sem poderes psíquicos já têm uma dificuldade enorme, né, para entender que existe algo espiritual, que existe algo do outro lado, então, para facilitar essa compreensão, as pessoas vêm já com algum poder, né, como prever o futuro, né, o pessoal chama de vidência, clarividência, que é ver o outro lado, né, que é ver as outras dimensões, clareaudiência, que é ouvir as outras dimensões, telepatia, que é comunicação não local, né, que é, como eu falei lá no vídeo anterior, entrelaçamento quântico, comunicação entre duas consciências. Ahn, o Qual mais teria? Intuição, né, que é receber informações diretamente do vácuo quântico, que também é um nível de expansão da consciência bem elevado, né? E tem qual mais? Tem o que o Chico Xavier fazia, né? Psicografia, ele simplesmente escrevia o que o espírito estava comunicando ali para ele. Tem também as canalizações, que é a capacidade que o pessoal conhece como incorporação, né? Aí tem a canalização que é feita de forma consciente e a canalização que é feita de forma inconsciente, né? Que aí o pessoal chama de incorporação. Então, assim, não é necessário. Por quê? Porque se você já entendeu que você pode, que você tem essa capacidade de manifestação, né? Que você no seu interior tem uma natureza divina que manifesta a sua realidade, você não precisa entender mais que existe o outro lado. Porque se você entendeu já que existe uma natureza divina em você, já é o suficiente para você entender que existem outras dimensões, certo? Além disso, tem aqueles experimentos que eu já citei também, que já nos provam isso também. A conexão no local, né? O eletromagnetismo e todas as outras coisas. Aqui é uma faixa da frequência das infinitas dimensões que existem no universo. Então, perca essa necessidade de ter poderes psíquicos, porque isso só vai atrasar o seu processo. Eu falo sobre mim, por exemplo, que lá no começo, que lá no começo eu tinha muito essa questão de querer ver o outro lado ou de querer fazer projeção astral e alguma coisa do tipo para ter certeza. Só que vivenciando a expansão da consciência, estudando e prestando atenção no dia a dia, nas coisas que acontecem, você acaba por ter certeza de forma intuitiva, né, de forma lógica e intuitiva, que o outro lado existe, dado o nível de acontecimento, o nível de sincronicidade que acaba acontecendo na sua vida. Tá? O próximo que eu separei aqui é achar que para expandir a consciência precisa fazer rituais. Achar que para expandir a consciência precisa fazer rituais. E o que eu falo quando eu digo rituais? Tem muitos tipos de rituais. Né? Nós conhecemos aí desde os mais ortodoxos até os mais liberais de diversas religiões. Né? Não vou citar nomes aqui, mas eu preciso dizer assim, nunca fui de fazer rituais, né? Desde o início do meu trabalho de expansão da consciência. Mas eu fui de fazer terapias, né? Terapias eu vou falar mais à frente. Então, assim, tem muita gente que acredita que precisa fazer ritual, que precisa de participar de iniciações, de diversos tipos de segregações, etc. Mas nada disso é realmente necessário. A expansão da consciência ela consiste em aumentar a percepção da realidade. E aí, conforme você aumenta a percepção da realidade, você compreende a onipresença. Você compreende que a consciência permeia tudo que existe e que essa consciência
é divina, né? E aí você vai compreendendo, vai perdendo essa crença em dois poderes, né? Que é acreditar na dualidade. Você perde a sua concepção de que o mal tem algum poder, né? Já que a única realidade que existe é a manifestação do Criador. É ele que manifesta tudo. Então, se você compreende que ele é harmonioso e amoroso, a menos que você tenha outra concepção, né? Mas aí a gente já cai em outra situação que seria horrível, né? Se nós tivéssemos um Deus ruim. Então, assim, fazer rituais não é necessário para que você expanda a sua consciência. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa vivenciar. Fazer rituais talvez seja uma forma de facilitar ali, caso você não tenha nenhum conhecimento ou de alavancar, seja uma ferramenta, mas não que seja necessário, tá? Não que seja algo obrigatório de se fazer. E se você se prender muito a algo ritualístico, pode ser que você acabe atrasando o seu processo de expansão da consciência, tá? Porque você acaba se prendendo em algo dogmático. E aí a gente chega naquele ponto em que a gente precisa ir pelo caminho do meio, né? Que não é muito lá nem cá. Você precisa ter uma trajetória. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é acreditar que para expandir a consciência precisa fazer terapias energéticas, né? Como já tinha citado. Você não precisa ficar fazendo reiki, você não precisa ficar fazendo barra de access, você não precisa ficar fazendo limpezas de energias negativas, porque o que acontece? Essas soluções, elas são temporárias. Elas ajudam? Ajudam, mas não são obrigatórias também. Se você se prender muito a isso, você não vai se ligar, você não vai se comunicar realmente com aquilo que é necessário para expandir a consciência. E o que é necessário? É necessário que você esteja sempre consciente do que é a verdade, para que você perda o sentido de dois poderes, né? Você perca o sentido da crença da dualidade. E conforme você vai perdendo esse sentido, você vai compreendendo melhor como que funciona a realidade, vai expandindo a consciência, tá? Então, assim, as terapias, elas vão limpar a sua energia ali e tudo mais, mas se você não se focar em realmente colocar um conteúdo positivo na sua mente, não só positivo, mas com conteúdo que contenha realmente a realidade, que mostre ali para você qual é a realidade do mundo, qual é a realidade do universo. Se você não estiver preenchido com isso na sua mente, emocional, espiritual, física e mental, vai ser muito difícil que você expanda a sua consciência, se você se prender a isso, tá? O próximo é acreditar que você precisa se isolar do mundo, tá? Que você precisa virar uma seta, precisa ir lá para a montanha e etc. Isso não é necessário também, tá? Eu, lá no começo da minha expansão também, achei que eu precisava me isolar, não visitar mais familiares, que eu não precisava mais ir em festas, etc. E aí depois eu percebi que isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade, tá? Por quê? Porque isso depende totalmente do teu conteúdo mental. O que você vai estar pensando enquanto você estiver nesses locais, tá? Uma pessoa que esteja realmente neste caminho, né, ela tem que pensar assim: bom, eu vou ser afetado pelas pessoas que estão lá, né? Os iluminados, os mestres iluminados caminhavam dentre pessoas doentes, dentre ladrões, né? Dentre pecadores, como chamam algumas religiões. Porém, eles não se deixavam afetar por isso. Eles não eram afetados por isso. Então, o que importa é o conteúdo da tua consciência. Você vai se deixar permear por essas energias? Bom, se você acredita que sim, aí você precisa trabalhar um pouco melhor a sua compreensão da realidade, tá? Porque cada consciência tem um livre-arbítrio, tá? Você pode, você pode estar ali no meio e se deixar voltar para a forma de pensamento das pessoas que estão,
Pode, e aí você vai acabar baixando a sua frequência realmente, e aí é, vai estar propenso a ser manipulado de alguma forma por seres negativos de outra dimensão. Mas se você souber como controlar isto e não se deixar levar por desejos, por necessidades materiais, carnais, então não tem problema nenhum, até porque você pode ir lá e, em vez de ser influenciado, influenciar de forma positiva essas pessoas, né? Caso seja da vontade dessas pessoas. Tá? O próximo é desejar a expansão da consciência somente para conseguir necessidades individuais, somente para conseguir carro, casa, apartamento, namorada, ou qualquer coisa que seja de vontade individual. Como eu falei lá anteriormente, não somos nós que manifestamos. Quando nós pensamos dessa forma, nós estamos querendo que Deus sirva a nós e não querendo servir a Deus. Então você está praticamente falando assim, ó, Deus, coloca isso na minha vida, tá? E aí você, pô, vai dar o que em troca, né? Então, primeiro assim, que não existe negociação. Você não pode fazer somente porque você quer manifestar, também pensar assim, eu vou fazer então um ato benéfico só porque aí eu vou ganhar algo de Deus. Também não funciona. Você precisa realmente se envolver com esse acontecimento, né, com essa expansão da consciência. Você precisa se envolver nessa experiência. Porque senão também você está usando como um negócio. E Deus não é um negociante, tá? Então, se você quer realmente expandir a consciência, você não pode estar voltado para necessidades materiais. Você precisa estar voltado para encontrar a verdade. E essa verdade que vai se desdobrar na sua mente é o que vai possibilitar que você prospere em todas as áreas da sua vida, né? Relacionamento, trabalho profissional, financeiro, familiar, etc. Tá? O próximo é não estudar os conteúdos que possibilitam o autoconhecimento. Então tem gente que teve uma iniciaçãozinha ali, entendeu um pouquinho como que funciona a realidade, e aí estuda 10 minutos por semana. E aí deixa de lado tudo isso, vive a vida normal e fica com um pensamento positivo e 10 minutos por semana estuda um pouquinho sobre a realidade, sobre o autoconhecimento. Esse é outro problema, né? E tem um outro extremo de pessoas que estudam demais e não agem, né? Então, é como diziam os contos budistas, como diziam os ensinamentos budistas, a gente tem que ir pelo caminho do meio, né? A gente tem que entender, tem que ter bom senso sobre o que é necessário fazer. Eu já tive no outro extremo, de quem estudava muito e não fazia nada. E aí, às vezes, eu vejo pessoas que não estudam pouco, que estudam muito pouco e que também não fazem nada por causa disso, por causa dessa falta de compreensão. Porque o que acontece? A compreensão, ela te possibilita entender a realidade e compreender a realidade te possibilita ter autoconfiança. Porque você vai perdendo o medo de que algo não dê certo. Você vai perdendo o medo de que algo dê errado. Tá? É igual o Joe Smith. Em um momento da vida dele, ele estava numa cidade onde ele tinha ali muita segurança financeira e tudo mais, tinha muitos clientes e tudo mais. Porém, os filhos da namorada dele precisavam ir para outra cidade. Ele falou, bom, eu preciso ir para essa outra cidade. E aí chegou um dos mestres dele lá e falou assim, ó, não aconselho que você vá para lá não, é melhor você ficar aqui. Ele falou, não, eu vou para lá. Ele falou, olha, cara, lá o pessoal não vai te aceitar bem, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ter clientes, etc. Ele falou, cara, se existe um Deus e se essa consciência ela é divina e ela manifesta, ele nos ama, eu posso ir para lá e eu não vou passar necessidade por causa disso. Então, ele se questionou, ele falou assim, cara, se existe realmente Deus, como todo mundo fala, como toda a humanidade acredita aí, por que é que eu vou passar alguma necessidade? E ele meteu a cara, foi para outra cidade, ele ficou 4 meses sem atender ninguém, se eu não me engano, ou 6 meses, e aí depois começaram a aparecer clientes, começaram a aparecer, ele tava cheio de dívida no começo, e foi aparecendo, e aí depois as dívidas se dissolveram,
ele pagou tudo e o resto da vida dele ele foi prosperando cada vez mais, foi crescendo cada vez mais. Então, mas o que ele estava fazendo? Ele estava servindo. Ele não foi com o propósito de ganhar dinheiro. Ele foi com o propósito de testemunhar a verdade, se desdobrar na vida dele. Tá? E, por último, aceitar que precisa... acreditar que precisa desistir de projetos profissionais ou pessoais. Esse também foi um caso o qual eu vivenciei, porque eu estava vendo algumas palestras, estava lendo algumas coisas, e principalmente a filosofia de soltar, e aí vem aquela dissonância cognitiva, né? Nós estamos muito na zona de conforto. A humanidade está muito na zona de conforto, em diferentes níveis, mas estamos todos na zona de conforto. E o que acontece? Chegou um momento da minha vida em que eu estava com muitos projetos e eu falei assim, e agora? O que eu sigo? A compreensão da realidade ou meus projetos, né? E aí eu me coloquei numa rua sem saída praticamente, porque eu pensava assim, esses projetos eles são somente para necessidades individuais, né? Na verdade eu tinha um projeto que era mais voltado para ajudar realmente a expandir a consciência, mas aí depois eu comecei a desviar de uma forma que ele estava indo para um lado mais de necessidades individuais. E aí, nesse momento eu me perguntei, será que eu dou continuidade nisso realmente? Depois eu fui perceber que de alguma forma, foi um aprendizado isso, né? Porque eu vi que quando nós desviamos do nosso conteúdo interno, isso começa a gerar conflitos, né? Entre a realidade e a sua consciência. E aí, voltando para essa realidade, e percebi, né, que eu percebi que eu deveria me manter no meu foco original, que não tinha problema nenhum eu ter foco também nos meus projetos profissionais, porque o que importa é o que está na sua consciência. O que importa é o intuito com que você está fazendo, o propósito com que você está fazendo. Cada uma dessas coisas que nós vivemos é dada pelo propósito com que nós fazemos elas. Uma coisa que você vai perceber durante a sua expansão da consciência que é muito relevante é isso, que muitas pessoas vão julgar do lado de fora que você está fazendo algo por uma necessidade individual, mas justamente porque ela está projetando algo, porque ela ainda não percebeu essa realidade. E aí você começa a perder o medo, né? Você começa a ver que o importante é o que você está pensando, você começa a ver que sua realidade é o que você sente, é o que você pensa, né? E isso tira um peso muito grande das nossas costas de ficar tendo que imaginar o que os outros vão pensar sobre nós. Tá? Então esses foram os 7 erros mais comuns, né? Primeiro, clarividência, achar que precisa ter poderes psíquicos. O segundo, achar que precisa fazer rituais. O terceiro, achar que precisa ficar fazendo terapias energéticas. O quarto, achar que precisa se isolar de tudo e todos. O quinto, achar que querer expandir a consciência somente para conseguir os acréscimos, né, as necessidades materiais. O sexto, não estudar, né, o suficiente para conseguir compreender realmente a realidade. E por último, acreditar que precisa desistir de projetos profissionais ou pessoais. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o começo um pouquinho mais filosófico, explicando a real necessidade da expansão da consciência para as pessoas. Acredito que esse começo foi um pouquinho prolongado, mas de extrema necessidade para quem chegou a esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que compreenderem isso vão ter um salto muito grande de consciência, tá? Obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever. Clica no gostei aqui para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Deixe seu comentário se ficou alguma dúvida. Me segue lá no Instagram. Muito obrigado. Muita luz e sucesso a todos. Beijo.